Alô, meus irmãos, amigos aí da página do Seminário Teológico Atos. Prazer imenso poder estar com vocês nessa tarde de domingo. Hoje, mais um dia que o Senhor nos fez. Dia esse de bênção, dia este de paz. Para mim é um imenso prazer estar com vocês para nós começarmos hoje a estudar a questão da apologética. Nós vamos estudar apologética hoje, um estudo muito importante para nós que defendemos a fé cristã. Então nós temos que defender a nossa fé, e é por isso que existe essa matéria chamada matéria de apologética. Por quê? Porque é a questão de defendermos, principalmente nós que somos diretamente crentes em Jesus, temos que defender sempre a nossa fé, sempre defendendo a fé cristã. Então hoje nós vamos falar de apologética. É o nosso primeiro estudo desse quesito apologética. E eu quero aqui que você saiba, antes de tudo, o que é apologética. Apologética é um estudo que se relaciona a defender aquilo que nós acreditamos e que nós cremos. É bom vocês entenderem que a apologética ela não é definitivamente só da questão da religião cristã. Todas as outras religiões têm o seu método de defesa da sua fé. Eles buscam se relacionam, estudam para defender aquilo que eles acreditam. E nós, como cristãos, e nós como, vamos dizer, cristãos protestantes e evangélicos, nós também trabalhamos nessa questão de estudarmos e de termos base bíblica para defender a fé que temos em Cristo Jesus. Então são muito o número de religiões, são muito o número de pessoas que têm criado uma nova religião, uma nova denominação, uma nova forma de doutrinar, de ensinar o público, o indivíduo, as pessoas de modo geral. Por isso que nós estudamos a questão da apologética. E aí a primeira pergunta que eu faço aqui no meu quadro é: por que estudar a apologética? Por quê? Por que desse assunto que para muitos é um assunto chato, porque você toca na questão de pensamentos humanos, de religiosidade humana, o que tem a ver a questão da religiosidade humana com o que nós cremos referente às Sagradas Escrituras. Então, como nós podemos detalhar a questão da nossa defesa de fé? Em que nós cremos? Nós cremos em que o nosso credo como cristão, nós cremos na Bíblia Sagrada como regra única para nós conhecermos a respeito de Deus. Nós cremos no Espírito Santo como o nosso Consolador, como o Senhor da nossa vida, como aquele que está conosco para nos regenerar, para nos convencer dos nossos pecados.
Nós cremos em Jesus Cristo como nosso Redentor, Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados. Nós cremos na doutrina bíblica, totalmente bíblica. Nós cremos em todas essas questões. Então, por que nós temos que defender aquilo que cremos? Porque aquilo que cremos é, às vezes, debatido por outras religiões, até por pessoas não religiosas. Por exemplo, pessoas que não acreditam definitivamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiramente, por que nos permite ver qual o nosso lugar no cenário humano e religioso? Contudo, para muito, trata-se também de uma ideia incômoda, parece exigir muito de nós. Será que estamos realmente prontos para a questão de defender a nossa fé? Deixa eu falar uma coisa, vou fazer uma pergunta direta. Pronto para defender aquilo que você acredita? Defender a fé que você está, que você abraçou, que você crê? Você tem bases na Bíblia, nas Escrituras Sagradas para poder defender essa fé? Um dos grandes temas da Bíblia cristã consiste no fato de que quando Deus pede para que façamos alguma coisa, Ele nos dá os dons que nós precisamos para atendê-lo, sabendo que somos, sabendo como somos. Ele nos prepara para aquilo que deseja que façamos. Então nós temos por essa obrigação de atendermos diretamente à vontade de Deus, fazermos aquilo que Deus propõe ao nosso coração. Então, o que é então apologética? Vou aqui começar na minha apostila, está aqui, Agostinho de Hipona, entre 354 a 330 depois de Cristo. Um dos maiores e mais renovados teólogos da igreja destaca-se como intérprete da Bíblia, pregador e expositor da graça de Deus. Uma das suas contribuições mais importantes para o desenvolvimento da teologia cristã foi a série de reflexão que deixou sobre a Trindade. Como sabe, talvez você já conheça, você já saiba, essa doutrina sempre deixa pessoas perplexas. Agostinho, porém, tinha dificuldade pessoal em relação à fórmula de 3 pessoas, um Deus. Por quê? Lamentava ele, os cristãos usavam pessoas nesse caso. O termo não ajudava em nada. É claro que deveria haver uma palavra melhor. Por fim, Agostinho chegou à conclusão que provavelmente não havia mesmo palavra melhor. E a igreja restava apenas continuar o uso do termo pessoa nesse sentido. Vamos começar falando sobre a questão da Trindade. Por que muita gente não crê na Trindade? Tem igrejas evangélicas definitivamente que não creem na Trindade. Eu vou ter aqui vou fazer aqui uma pequena ilustração sobre a questão da Trindade. Nós sabemos que nós adoramos a Deus. Vamos lá, Deus, que é um termo, na realidade, é um título, Deus. Nós sabemos que nós somos regenerados pelo Espírito Santo.
e sabemos que somos resgatados por Jesus Cristo. O problema todo é religar essas três pessoas, porque Deus, ele é relacionado como pessoa, o Espírito Santo como pessoa, Jesus Cristo, logicamente, pessoa. Aí você fala, algumas religiões chegam a dizer que Deus é único. Na realidade, ele é um Deus único. A Bíblia própria fala com respeito a isso, que Deus é um Deus único. Isso nós não temos nenhuma dúvida de que ele é o Deus único. Mas quando se refere às duas últimas pessoas, está falando da manifestação do próprio Deus nessas outras duas pessoas. Porque Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo são um só, porém trabalhando de forma distintas. Por quê? Porque Deus veio primeiramente à humanidade, ao criar o ser humano, ele veio pessoalmente à Terra para poder falar com Adão, e podemos dizer que Gênesis, quando fala o termo façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, eu não acredito definitivamente que Deus esteja falando aqui com anjos, com arcanjos, com serafins. Não, Deus estava conversando na sua manifestação trinitariana, na criação do ser humano. Tanto que o homem também foi dotado de três. Nós somos dotados de corpo, matéria. Aqui, quando se fala de corpo, fala da matéria. Nós somos alma e também somos espírito. Porém, o espírito que temos, a Bíblia diz que esse espírito não pertence a nós. O espírito pertence a Deus. O que é o espírito aqui? Se fala da questão do sopro de Deus para que possamos ter vida. Então, o nosso espírito é o sopro de Deus que está dentro de nós e que nos faz fruir e termos movimento e termos vida. Porém, a alma é a questão de nós termos entendimento, pensamento, tudo aquilo relacionado ao que fazemos e deixamos de fazer. O corpo é apenas para nós compreendermos a questão do trabalho, daquilo que nós podemos e não podemos fazer. Então, Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. E algumas religiões chegam a dizer que o Espírito Santo é simplesmente uma força ativa. Nós não vamos falar hoje sobre a questão religiosa na apologética. Então, o que na realidade contribui à questão da apologética? Olha só, a compreensão do significado do termo apologética, quando levamos em conta o sentido da palavra grega, da qual ele provém, de apologia, o termo se refere a uma defesa. Então, apologética é você aprender a se defender. Então, é muito importante você estudar apologética, principalmente apologética cristã, porque tem muitos apologetas que trazem para o sentido dos seus pensamentos, da sua filosofia, mas nós trazemos a apologética para o termo bíblico, para aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou falando com você. Então, outra coisa interessante aqui é a questão
de que trata-se de um texto importante que vale a pena ser lido. Vamos lá. Vamos para a expressão, aparece em 1 Pedro 3,15 e o versículo 16, e pode ser tomado como declaração bíblica clássica da importância da apologética. Vamos lá. Eu vou ler na Bíblia para que você me acompanhe. Vamos lá. 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. Vamos lá. 1 Pedro, lá quase no finalzinho da nossa Bíblia. Eu quero que você me acompanhe, porque aí você vai entender, porque, como eu falo, nosso curso ele é 100% bíblico. Então nós temos sim alguns pensamentos, mas temos a questão bíblica. Então vamos lá. Primeira é Pedro 3. 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. Eu creio que você já achou aí na sua Bíblia 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. Vamos lá. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que aquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fazem confundidos, e os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Veja só, primeira coisa aqui no texto, para você entender por que é tão importante nós estudarmos a questão da apologética. Então você pode sublinhar aí na sua Bíblia. Eu oriento a você ter uma Bíblia de leitura para sublinhar. Não sublinhe toda a Bíblia que você tem, porque algumas você pode usar para apenas leitura na sua casa. Eu, por exemplo, tenho aqui em casa cerca de 15 a 16 Bíblias diferentes, mas eu quero que você tenha uma Bíblia simples para você sublinhar algumas palavras do texto que você acabou de ler comigo. Vamos lá, versículo 15. Estais sempre preparados. Então, sublinha aí a palavra sempre preparados. Vamos falar um pouquinho aqui. Vamos lá. Sempre preparados. Você pode sublinhar aí. Sempre preparados. Vamos lá. Sublinha isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Preparados para quê? Para que vocês têm que estar sempre preparados? Aí você pensa um pouquinho aí. O texto continua. E o texto continua dando a resposta para essa coisa aqui que você acabou de ler. Olha lá. Esteja o quê? Sempre preparados para responder. Sublinha aí, responder. Responder o quê? O que você está preparados para responder? Você tem que estar preparado para responder o quê? Aí vamos lá, continuando no nosso texto. Continuando no nosso texto. A palavra responder com mansidão. Olha só que interessante. Mansidão.
Então você pode subir a palavra mansidão. Vamos lá. Mansidão e temor. Mansidão e temor. Então não é só mansidão para você subir. Você subir a palavra mansidão e a palavra temor. Aí aqui, a qualquer que vos pedir a razão da esperança. Vamos lá. Subir a palavra aí, razão da esperança. Razão da esperança. Você pode sublinhar. Vamos lá, vamos pensar um pouco aqui, só no versículo 15. Sempre preparados. Preparados para quê? Para responder. Responder o quê? Com o quê? Com mansidão e temor. Deixa eu falar uma coisa. O que você vai responder se, por exemplo, um testemunha de Jeová vem na sua casa e ele vem trazer ali a sua revistinha, que naturalmente eu acho que todos que estão me assistindo já receberam uma visita, ou pela manhã bem cedinho, dos testemunhas de Jeová. Eu não estou hoje para falar sobre testemunha de Jeová, mas eu quero falar sobre eles porque eles vêm sempre trazendo as suas mensagens, aquelas mensagens que é sistemática deles, que está preso dentro das escrituras do Novo Mundo, das escrituras sagradas deles, que a Bíblia deles é praticamente modificada da nossa Bíblia. Então, quando eles vêm fazer uma série de perguntas para você. Primeira coisa que o testemunho de Jeová pergunta para você, ele pergunta, você sabe quem é Deus? Aí eu vou fazer uma pergunta para você, que está me assistindo. Você sabe quem é Deus? O testemunho de Jeová vai falar, na realidade, Deus é Jeová. Tudo bem, só que eles não entendem que a palavra Jeová é um prenome, é apenas um nome dado, que se refere à palavra Senhor. Senhor no Antigo Testamento. Mas eles falam, o nome de Deus é Jeová. Você sabe qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Jeová. Para eles, Jeová é o nome de Deus e não tem discussão. Esse é o nome que eles dão para Deus. E o que você acha? Jeová é o nome de Deus? Será que a Bíblia afirma que esse nome Jeová é o nome de Deus? Primeiro, no primeiro versículo da Bíblia, a palavra que aparece para Deus é Elohim, não Jeová, é Elohim. Elohim é a palavra para Deus em Gênesis 1:1. A palavra Jeová aparece em outros textos da Bíblia, porque é uma palavra abreviada para Senhor. Senhor, no Antigo Testamento, ele chamava de Jeová, quer dizer, e a gente colocou esse termo Senhor para denominar o nome de Deus, que nenhum de nós sabemos originalmente, nem em estudo científico, nem em estudo bíblico, qual é o nome real de Deus, porque isso não é uma coisa que pertence a nós. Isso é uma coisa que pertence unicamente. A Bíblia diz que os judeus ousavam em dizer apenas algumas palavras daquilo que eles achavam
ser o nome de Deus. Na realidade, quando Deus se revela a Moisés no Monte Sinai, naturalmente, quando Moisés fala, ó, tu vai me enviar o povo, e o povo vai perguntar quem Deus que me enviou. A palavra que Deus deu para Moisés foi, diga, eu sou, me enviou a vós. Isso quer dizer, Deus, ele é o eu sou. Não, ele quis dizer que não importa o nome que as pessoas queiram dar para Deus. A realidade é que ele é Deus e não tem nenhuma discussão. Deus é Deus e acabou. Então, Deus nunca disse seu nome nem para Moisés. Na realidade, ele falou, eu sou o que sou. Então, diga, eu sou, pois enviou a voz, me enviou a voz. Isso quer dizer, Moisés chegou para eles, ó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o eu sou, me enviou a voz. Então, nós temos que aprender, naturalmente, as pessoas falam, eu não vou receber o testemunho de Jeová na minha casa. Se você não tem preparo bíblico para poder falar com eles, não receba, porque você vai ser facilmente enganado por eles. Mas se você estiver estudando a apologética, o conhecimento da causa da fé que você acredita, receba. E é tanto que se eles falarem alguma coisa, você vai ter base bíblica para falar diretamente com eles o sentido real daquilo que eles estão falando. O pensamento deles é um pensamento preso no sistema. O pensamento da apologética é um pensamento que se relaciona a toda a Bíblia. Então, por isso que precisamos estudar apologética. Então, sempre temos que estar preparados para responder com mansidão e temor. Uma outra coisa, nunca seja uma pessoa que se exiba no conhecimento. Busque conhecimento, mas seja sempre humilde, seja sempre um manso, tenha sempre temor de Deus, porque o objetivo não é condenar as pessoas, o objetivo é conquistá-las para o reino de Deus. E por último, razão da esperança. Qual é a razão da nossa esperança? No que nós cremos? Qual é a esperança que nós temos? Para muitos, a esperança é de que vai morrer e vai reencarnar. Outros, de que que a pessoa vai se preparar para herdar a terra e viver aqui para todo sempre. Isso é a esperança. A esperança da igreja, a esperança do povo de Deus é simplesmente o encontro triunfal com aquele que nos redimiu de todo pecado. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando no requisito do versículo de número 15 de 1 Pedro 3. Mas vamos continuar agora. Eu vou apagar essa parte aqui. Vamos aqui no versículo 16. Versículo 16. Vamos lá, você pode sublinhar aí na sua Bíblia a palavra boa consciência. Vamos lá? Boa consciência. Boa consciência. Você pode sublinhar aí. Eu botei aqui letra maiúscula, mas no texto não está em letra maiúscula. Eu botei porque eu botei aqui um parágrafo único. Então, eu botei aqui boa consciência. E, para terminar, botam aqui, você subir a palavra falam mal de vós. Vamos lá. Falam
mal de vós. Só sublinha essas duas palavras aí do versículo 16. Vamos lá. Primeiro, boa consciência. Qual é a boa consciência? É a consciência de que você acredita na realidade, naquilo que você creu. A consciência pura e boa é aquilo que você entende, aquilo que você realmente acredita. E, naturalmente, para você ter uma consciência boa, você precisa conhecer aquilo que você está crendo. Então, as pessoas, naturalmente, tentam defender uma coisa que elas não acreditam naturalmente. Tentam defender uma coisa que elas não creem. E se você defende aquilo que você não crê, naturalmente você não chega a lugar nenhum. A sua consciência está misturada, as coisas, a sua consciência está distante daquilo que você acredita, e isso naturalmente tem muita gente religiosa que frequenta uma religião, mas não acredita naturalmente naquilo que elas tanto buscam. Então isso daí não é boa consciência, a pessoa não tem consciência do que está acreditando. Boa consciência é você ter convicção, é você acreditar definitivamente naquilo que você acredita e crer. Então você precisa acreditar, buscar entendimento, por isso você deve estudar apologética, para ter entendimento e boa consciência daquilo que você realmente crê. E agora a palavra fala mal de vós. Naturalmente, todas as outras vão falar mal daquilo que você acredita. Agora, se eles vão falar mal do que você acredita, cabe a você convencê-la de que aquilo que você acredita é real e verdadeiro. Então, por isso que você deve entender e estudar apologética, porque quando você crê com consciência boa, entendendo aquilo que você crê, naturalmente você vai ter capacidade de convencer as pessoas que o que você acredita e que você crê é real e é verdadeiro. Amém? Hoje a nossa aula fica nessa parte, a parte 1. E a próxima aula nós estaremos continuando e vamos estar falando sobre algumas coisas da apologética até chegarmos na questão de heresias, de seita. E isso tudo nós vamos estudar nesse quesito de apologética, defesa da nossa fé. Deus abençoe aí e tenha um domingo aí, uma tarde, uma noite de domingo abençoado. Então vamos orar. Senhor, nós oramos nesse momento, ó Deus, por todos que vão assistir esse vídeo aí, ó Pai, na nossa página, no Facebook, que o Senhor possa vos abençoar, Senhor, que possa abrir entendimento para que eles possam estudar a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima oportunidade, até a próxima aula. E lembrando que quarta-feira, às 23 horas, se eu tiver a oportunidade, tudo correr bem, nós estaremos com o Momento Escola da Bíblia. E estou falando da escatologia de Jesus Cristo em Mateus 24, toda quarta-feira, das 23 às 0 horas. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.